eliminação, eles falaram tanto que eu resolvi fazer um compilado sobre essa final da Supercopa. Nada, levanta. Brincadeira, mano. Um pênalti desse, cara. Que zagueiro boçal, mano. Pelo quanto o Fluminense não pulou, não. Olha lá, ele pulou e pegou. Caralho, mano. Vai tomar na puta, cara. Porra, o goleiro pulou no canto e não pega a porra da bola, cara. Porra, burro pra caraca, maluco. Tá tirando, mano. Bola pro Michael, o Henrique passou, Michael domina, joga no Bruno, bateu pro Bruno. Para, sem neurose, esculachar, mano, correto, mano. Bando de mercenário do caraca, dos seus otários, que se fuderam. Tomou no butico, aqui, ó, a Flamengo aqui, ó, Olha o Flamengo em vocês, ridículos, nojentos. O Botafogo, com esse time hoje que se apresentou, Bastos, John Bastos, Barbosa, Vitinho, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Júlio Santos, que era do Botafogo, Igor Jesus, Matheus Martins na outra ponta, eu acho que no Brasil. Ele mete 4x0 do dia 2 em cima do Flamengo. 4x0 em cima do Flamengo dia 2. Eu não tenho dúvida do que eu tô falando, sabe? Tô falando 4 porque o Madrid foi embora, tá? Que a gente fez 4, Sérgio. Naquele jogo lá das 4, aquele brasileiro lá, aquele 4 anos. A gente fez com um time também campeão, que a gente tava querendo viajar já pra jogar a Libertadores. Se tem Almada, Luiz Henrique e Tiquinho na reserva, dá papo de 8. O Flamengo hoje é um time comum. O Flamengo hoje, na minha opinião, mesmo nível do Fortaleza. Time fraco. Time fraco não, time comum. Tá sem um atacante, o referência que é o Pedro. As contratações, pelo que eu vejo, só refugo. Eu vi o Flamengo especular um nome de peso pra janela. E pra você ter ideia, não consigo lembrar o nome dos jogadores. Não sei nem que o Flamengo contratou. Trouxe um jogador igual Alcaralho, Alcatraz, sei lá. Alcaralho e Gonzalo Prato. Não agregou nada. O Gonzalo Prato lá fez até um gol bonito na final, mas é fraco. Bruno Henrique cada vez mais velho. Perdeu o Fabrício Bruno. Léo Pereira só quer saber de sair com aquela mulher lá pra fazer inveja no Militão. Então assim, cara, sei lá o que o Flamengo quer. A perspectiva, na minha opinião, do Flamengo não é nada, cara. O Flamengo, a chance de Flamengo ter de título é dia 2, contra o Botafogo na Supercopa. A chance tá sendo a chance. Porque o Botafogo a gente não sabe disputar, né? Pode ser que a gente chegue até lá sem treinador. Não tá chamando pressa? Mas acho que sem treinador a gente ganha. A chance é essa. A chance do Flamengo é dia 2. Tentei juntar todos os memes, toda a falação dos adversários. Teve torcedor do Vasco quase infartando com o Flamengo. E olha que ele só estava no controle remoto, porque nem o time dele estava em campo. E também, olha o que esse jornalista falou sobre o futuro do Felipe. É importante que os adversários abram o olho com o Flamengo esse ano. Porque até agora, quem quiser ser campeão de alguma coisa em 2025 vai ter que superar o Flamengo. Até agora é isso. Quem tá no topo hoje é o Flamengo. Quem joga a bola melhor nesse início de temporada é o Flamengo. E ninguém vai dizer, o Flamengo tá treinando desde novembro, de dezembro. Não tá. Claro que o Botafogo começou a pré-temporada depois que todo mundo, porque ele teve o Mundial lá, o Interclubes pra disputar. Mas o Flamengo, repito, ontem foi o segundo jogo com o time titular. Sim, eu acho anormal o que o Flamengo tá fazendo, tá? Fora do comum. Porque no segundo jogo da pré-temporada, geralmente você não vê nenhuma equipe na rotação que o Flamengo jogou ontem. É isso, jornalista aí do TNT Esporte, entende muito de futebol e exaltou mais uma vez um técnico que tem mais título do que derrota, né? E tem um aproveitamento melhor do que o Jorge Jesus e também do que o Dorival Júnior. Então é aquele técnico para ficar por muitos anos, porque ele entrou no time rubro-negro e o time rubro-negro realmente encaixou o melhor do futebol. Falando sobre mercado da bola, uma ótima notícia sobre o Eric Pulgar e uma notícia não tão boa assim sobre o Jorginho, mas essa novela do Jorginho já deu no saco, né? E falando sobre Arrascaeta e Bruno Henrique.
são os jogadores que têm o maior número de títulos conquistados na história do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e agora vamos, sem enrolação, para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E Nação Rubro-Negra, falando agora sobre o mercado da bola, principalmente vou falar sobre o Eric Pulgar, mas um pouquinho também sobre o Jorginho, né? Que já tá chata pra caramba essa novela do Jorginho, de verdade não aguento mais, só que temos uma nova informação sobre essa negociação. Começando aí pelo Eric Pulgar, a notícia que me deixa particularmente muito feliz é a seguinte: o Eric Pulgar, ele não tava querendo muito renovar, né? Tava inclinado mais a se mudar lá pro futebol europeu ao final dessa temporada. É bom a gente frisar isso, né? Jogador importantíssimo no esquema tático do Felipe Luiz. Segundo o Globo Esporte, né? A notícia foi do Gazeta do Urubu e confirmada pelo Globo Esporte, que o Eric Pulgar, ele mudou de ideia, né? O Felipe Luiz conseguiu convencer o Eric Pulgar, né? O Felipe Luiz, ele é muito bom na didática ali, ele é muito bom conversando com os jogadores, expondo o seu ponto de vista, e ele explicou, né, pro Eric Pulgar a importância que ele tem no time rubro-negro. A gente sabe que desde a época do Sampaoli, o Eric Pulgar vem jogando como titular absoluto. Ele tem, se eu não me engano, 104 partidas pelo rubro-negro, alguns gols, algumas assistências, mas o principal é que ele rouba a bola como um pitbull dentro de campo. Ele dá muita tranquilidade pro De La Cruz jogar, pro Arrascaeta jogar, pro Gerson, principalmente o Gerson, ter liberdade no meio de campo e poder fazer ali as suas criações, como o Gerson é muito bom fazendo, né? Um jogador de muita importância. Só que se não tivesse um Eric Pulgar lá atrás para carregar o piano, o Gerson não teria toda essa liberdade nem o meio-campo do Flamengo, porque o Eric Pulgar é aquele cara que chega muito firme nos adversários, geralmente não toma cartão, mesmo o pessoal falando que ele toma muito cartão, não. O Pulgar, pela sua posição em campo, ele não toma muito cartão. Chega muito firme na bola, rouba a bola, sabe sair jogando com muita qualidade, cara. Tem passes que ele dá entre linhas ali e acha um jogador lá no ataque que é inacreditável. Então, o Eric Pulgar, que é pra mim um jogador importantíssimo, já deu aval pra renovar com o Flamengo, com uma condição: uma valorização salarial. E é lógico que o Eric Pulgar, ele merece essa valorização salarial, até porque ele recebe em torno de 650 mil reais mensais. É o menor salário, um dos menores salários do elenco todo do Flamengo, tirando o pessoal que subiu da base pro profissional, né? Que aí eles ganham uma valorização salarial, mas não é um salário tão alto. Mas o Eric Pulgar, de jogadores profissionais do Flamengo, esses que já são mais cascudos, o Eric Pulgar recebe 650 mil. Então, o Flamengo negocia um salário mais alto com o jogador, acredito que na faixa ali de R$1 milhão, e o jogador merece. Então, essa é a notícia, na minha opinião, pelo menos, espetacular, excelente, porque o Eric Pulgar, por enquanto, ele é praticamente insubstituível nesse elenco do Flamengo. E por falar em volante, Jorginho, né? A informação que chega lá de fora é que o Arsenal está estudando e provavelmente ofereça mais um ano de contrato para o Jorginho. Só que, a princípio, o Jorginho, ele não aceitará essa extensão de contrato e quer fechar com o time rubro-negro, quer vir jogar aqui no Brasil, quer jogar no Flamengo. O projeto rubro-negro para ele é um projeto muito mais interessante do que ficar mais um ano no Arsenal, até porque o Flamengo disputa títulos toda a temporada, não é só um título, são vários títulos, tudo que o Flamengo entra é para disputar e para tentar ser campeão, então isso atrai muito o Jorginho, né? Tem a questão do salário que está praticamente resolvida e agora a gente fica nessa expectativa. Será que o Arsenal conseguirá renovar com o Jorginho por mais um ano, ou será que o Flamengo conseguirá uma assinatura ali de um pré-contrato, deixando ele viável para esse meio do ano, para o Mundial de Clubes, que acontece a partir de junho. É isso, nação, sobre o mercado da bola. Tentei resumir da melhor maneira possível. Tem essa história do Jorginho que, cara, de verdade, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais ouvir sobre negociações do Jorginho. Apenas dei uma atualizada para vocês e vamos partir para cima de todos os adversários, né? Com o Felipe Luiz como técnico, independente se vier vários jogadores ou se vier apenas contratações pontuais, como já aconteceu, como com o Juninho, também com o Danilo, se vierem só contratações pontuais, mas a gente tendo um técnico competente para poder botar essa galera para jogar, para mim, tá tranquilo. Então é isso, se vocês quiserem palpitar sobre algum assunto aqui de mercado da bola, por favor, sua opinião é sempre muito bem-vinda. E nação rubro-negro, o que falar desse excelente e espetacular novo técnico que surgiu pro Brasil? Pra gente não, porque desde o ano passado ele estava já como técnico da base, que é o Felipe Luiz.
Felipe Luiz vem deixando a gente muito tranquilo em relação à parte ali de técnico, né? A gente sofreu por muitos e muitos anos com técnicos que não se encaixavam. Quando chegou ali o Dorival, conseguiu conquistar 2 títulos, mas tinha aquela história da seleção brasileira, ele acabou saindo do time do Flamengo. O Flamengo não renovou, na verdade, o contrato com o Dorival Júnior. E agora veio o Felipe Luiz, que a princípio vai deixar a gente muito confortável por muito tempo, até porque houve uma pergunta na coletiva quando ele foi campeão agora da Supercopa, e a repórter, ela ouviu como resposta do Felipe Luiz que ele quer permanecer no Flamengo por muito tempo. Porque a gente sabe, né, que o Felipe Luiz tem uma história gigantesca no Atlético de Madrid. E com certeza o Atlético de Madrid enxerga o Felipe Luiz como um possível substituto pro atual técnico, né? Felipe Luiz, ele é brasileiro, mas tem sua base como futebol na Europa. Então ele entende de futebol sul-americano, entende de futebol europeu, é um cara que desde a época de jogador já era um técnico dentro de campo. E em relação aos números, né, o Felipe Luiz com 18 jogos já conquistou o 2º título. São números absurdos, né? Mais de 75% de aproveitamento do técnico, com 18 jogos, né? 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. 2 títulos e 1 derrota. A gente fica muito satisfeito. Tem o Campeonato Carioca para ele poder estudar ali o esquema tático. O Felipe Luiz, ele consegue colocar um time em campo, pelo menos o que a gente viu contra o Botafogo, um time que sufoca o adversário, que não deixa o adversário respirar. O Flamengo, quando vai atacar a defesa do Botafogo, né, para roubar a bola o mais rápido possível e mais perto do gol adversário, o Flamengo sobe com 2 linhas de 4. Cara, são 4 jogadores marcando ali no ataque, né, do Flamengo, na defesa do Botafogo, depois mais 4 jogadores, e ficam apenas 2 jogadores antes do meio de campo, né, ou praticamente na linha do meio de campo, pra gente sufocar e roubar a bola, como a gente viu no jogo contra o Botafogo, mas várias e várias vezes. E quando o Flamengo tá tomando aquele sufoco na zaga, né, que o adversário ele sobe as linhas dele, acontece o que aconteceu no 2º gol do Flamengo. E o Felipe Luiz, diferentemente de outros técnicos que querem sair jogando de qualquer forma, né? Às vezes tem 6 adversários fazendo uma marcação sob pressão na zaga e alguns técnicos, né, querem sair jogando, não querem que tenha o famoso bicão, né? Que dependendo do goleiro não é bicão, é um lançamento, como é o caso do Rossi, né? Então, o Felipe Luiz, ele não tem essa vergonha de, se não der pra sair jogando, vamos fazer um lançamento por cima. E foi o que aconteceu no 2º gol rubro-negro. Até porque, galera, o que eu sempre falo pro meu filho, quando existe uma marcação sob pressão, geralmente o atacante ele tem mais qualidade do que o zagueiro, com uma habilidade técnica mesmo, né? Então vem o atacante tentar roubar a bola do zagueiro, e se o zagueiro for ficar tocando para um lado, para o outro, querendo driblar ali, vai dar ruim, irmão, porque o zagueiro não tem a qualidade de um atacante. Então, geralmente, o que a gente vê na maioria dos jogos é o time que sai jogando e acaba perdendo a bola ali na própria zaga, tomando um gol ou tomando um sufoco tremendo. Então, no 2º gol do Flamengo, o Rossi fez um lançamento, não deu um bicão, é bem claro que isso seja dito, né? Porque o pessoal fala, não, rifou a bola. Negativo. O Rossi, ele lançou a bola muito bem, isso já é estudado, já é praticado ali pelo Felipe Luiz nos treinamentos, né? Se tiver marcação com sufoco, lança a bola que vai ter alguém para dar aquela raspada de cabeça, como foi o caso do Plata, que saiu da direita para raspar essa bola no meio de campo. A bola sobrou pro Michael, que com muita visão de jogo e sem egoísmo nenhum, né? A gente sabe que de egoísmo, Michael não tem nada, o que ele tem de feio, ele não tem de egoísta. Ele tocou a bola pro Bruno Henrique, o Bruno Henrique mandou lá pro fundo do barbante. Então, dá pra ver claramente o dedo do técnico nesse time rubro-negro. Felipe Luiz, excelente, né? Tá deixando a gente com uma esperança gigantesca de conquistar vários títulos nesse ano de 2025. Em relação ao esquema tático, cara, tá dando muitas e muitas aulas a todos os técnicos aqui do Brasil. O pessoal que falava que no Brasil não saía bom técnico, Felipe Luiz tá aí pra provar, né? Tá com aproveitamento melhor do que o do Jorge Jesus, tá? Mas o Jorge Jesus teve 57 partidas à frente do rubro-negro. Tem um aproveitamento maior do que o técnico Dorival Júnior. Então, pra mim, Felipe Luiz tá começando com o pé direito nas suas férias. Ele, em vez de descansar as suas férias, não. Todos os dias conversava com o Boto, ficava ali trabalhando, né?
sobre o planejamento para a temporada, sobre a parte tática dentro de campo, e hoje em dia ele está mostrando que o trabalho vale muito a pena, porque o Flamengo é o time a ser batido aqui no Brasil, pelo menos nesse início de temporada, porque eu não lembro de um time na segunda partida com o time principal jogar com a intensidade que o Flamengo está jogando. Até por causa disso, o Gerson jogou com uma infiltração, né? Tomou uma injeção para poder jogar. Os treinamentos, o Gerson falou que os treinamentos do Felipe Luiz são treinamentos bem pesados, mas a gente vê o reflexo do Flamengo voando dentro de campo nas partidas. É isso, apenas para exaltar o técnico Felipe Luiz e para mostrar um pouquinho aqui do que ele faz dentro de campo também em relação à tática. E agora apenas uma curtinha, né? Felipe Luiz como técnico e jogador, Bruno Henrique como jogador e também o Arrascaeta como jogador são os que detêm mais títulos pelo rubro-negro, né? Se a gente for botar só jogadores, o Arrascaeta e o Bruno Henrique conseguiram passar até mesmo o Zico em relação à quantidade de títulos, né? Então, por isso que o Bruno Henrique, né, depois do campeonato da nossa Supercopa, que os adversários estavam falando que já tinham amassado o Flamengo, que ia ser realmente um massacre contra o rubro-negro, na verdade foi ao contrário. Eles falaram tudo o que o Flamengo fez com eles mesmos. E o Bruno Henrique, né, mostrando que realmente é um grande ídolo. Depois da partida, ele foi dar uma entrevista e eu falei, cara, com certeza sairá algum meme dessa entrevista. E não é que saiu. Ele falou sobre a alegria, a felicidade de ter mais um título, de ter conseguido superar em relação a títulos todos os jogadores do Flamengo, né? Nenhum jogador na história, sem ser o Arrascaeta e o Bruno Henrique, tem 14 títulos. E ele também soltou aquela pérola, né? Falando sobre a coroa que ele ganhou como melhor jogador da Supercopa, ele falou, vou ter que dar um jeito de conversar com a diretoria e eles vão ter que fazer uma coroa dela, nem que seja uma mini coroa para todos os jogadores do Flamengo, porque todos foram importantes assim como eu. Ai, meu Deus, como é bom ver um grupo unido, né? Ver um time coeso, lutando pelo objetivo principal, que são os títulos, que são as vitórias. E o Bruno Henrique, apesar da idade, né? Eu lembro muita gente criticando a renovação de contrato do Bruno Henrique. Alguns jornalistas também, né? Carimbados aí, que a galera gosta muito, criticando que não poderia renovar com o Bruno Henrique. Mas, galera, o Bruno Henrique é diferenciado, mostrou pro que veio. Fiquei com tristeza dele não ter feito o chororô, que geralmente ele faz, mas ele deve ter esquecido, né? Fez um gol de pênalti, fez um golaço e depois o Luiz Araújo também mandou pro fundo do barbante com aquela pressão, né? Roubou a bola já na defesa do adversário, que eu falo sempre. Quando a gente rouba a bola na defesa do adversário, a gente fica muito mais próximo do gol. E aí, irmão, com o talento que o Luiz Araújo tem, a gente deixou realmente o Botafogo numa situação periclitante, lamentável, né? E os torcedores do Botafogo queriam saber o que eles estão falando agora. Vão falar o quê? Que não tem importância a Supercopa? Galera, parabéns aí, Bruno Henrique, Arrascaeta, são jogadores que realmente representam a nação rubro-negra dentro de campo, caiu muito bem a 10 para o Arrascaeta, e é isso, apenas uma curtinha para exaltar esses jogadores, queria que vocês deixassem a mensagem de vocês aqui pro Bruno Henrique e também para o Arrascaeta, porque realmente eles nos representam. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, até a próxima e fui!